Olá a todos, sejam bem-vindos para mais uma aula de matemática e vamos dar continuidade ao estudo de funções. Semana passada, a gente conheceu e revisitou o estudo de funções, o conceito e o que era ou não uma função. E agora, a gente vai aprofundar e diferenciar a função afim e a função quadrática. Vamos nessa? Vem comigo! Vamos conversar sobre matemática. Vem comigo! Vamos começar pela função afim ou polinomial do primeiro grau. Vamos lá, então, pela definição. Uma função f de números reais em números reais chama-se afim quando existem dois números reais a e b, em que f de x vai ser igual a x mais b, para todo x pertencente aos números reais. Então, a função afim ela vai ser definida por dois termos. O termo ax, que é o que acompanha a variável x, e b, que é o que a gente chama de termo independente, beleza? A e b são números reais, são os coeficientes numéricos, e x aqui é a nossa variável, que vai ser o domínio, e f de x vai ser a imagem da função. Vamos ver algumas características importantes. O domínio da função afim está aí no conjunto dos números reais, domínio da função números reais. Conjunto imagem da função afim é o conjunto dos números reais também. O coeficiente angular, muito importante, trabalhado no conteúdo de equação da reta, é o valor de A, que a gente chama de coeficiente angular. É ele que define também a inclinação da reta. Esse coeficiente angular ele é determinado pela diferença entre y de b e y de a, dividido pela diferença de x de b por x de a, ok? E o coeficiente linear, que é o valor que toca o eixo y, o eixo vertical, é o b, ok? E b vai ser aí esse valor que aparece aí no eixo das ordenadas, ok? E para fechar essa parte, a função afim ela é crescente quando o coeficiente angular é maior que zero e ela é decrescente quando o coeficiente angular é menor que zero. Então, se a gente observar esse coeficiente que acompanha a variável x ser positivo, então a função é crescente, vai apresentar uma reta ascendente. E se a gente observar esse coeficiente que acompanha x ser negativo, a nossa função vai ser decrescente e a gente vai observar uma reta descendente. E se não tiver o coeficiente angular, ou seja, se ele for zero, que vai estar multiplicando a variável x, a gente diz que é uma função constante, ou seja, é uma reta paralela ao eixo das abscissas, ou seja, paralela ao eixo horizontal de x. Beleza? Vamos lá continuar o nosso passeio aí pelas funções afim. A raiz, né, ou os zeros da função afim. A gente vai determinar os zeros da função afim quando a gente iguala a zero, ou seja, f de x tem que ser igual a zero. Então, por exemplo, 2x menos 10, o zero dessa função é 5, porque é ele que vai zerar a função. 2 vezes 5 é 10, 10 menos 10 é zero. Então, 5 vai ser o zero ou a raiz dessa função afim, pois é ele que vai zerar a função. Substituindo x por 5, então a gente vai observar aí como é que fica. E para o gráfico, já foi bem dito que o gráfico de uma função afim
É uma reta. Sempre o gráfico da função afim vai ser uma reta. Toda vez que aparecer uma reta, você já sabe que ali é polinomial do primeiro grau. O expoente daquela função vai ser 1, porque ela é uma função afim, beleza? E para isso a gente tem aí uma função decrescente na nossa tela aí, ó. Toda vez que o x for maior que 2, como no exemplo, o y vai ser menor que 0, ok? Se o x for igual a 2, então quer dizer que o y é 0. E se x for menor que 2, ou seja, y é maior que 0. São alguns pontos que são trabalhados na função. Como assim, professor? Alguns pontos. Vamos nesse dispositivo prático, ó. Tudo que ficou à esquerda a partir do eixo ficou positivo. E tudo que ficou à direita a partir do eixo fica negativo. Mas como assim positivo e negativo? Os valores de y vão ficar aí positivos ou negativos a partir do 2, ok? É importante que a gente está trabalhando aqui com a imagem, tá bom? Na função crescente também vão ter essas ideias, ó. Por exemplo, a partir de x igual a 2, ou seja, quando ele toca ali no eixo, o y é 0, a imagem é 0. E quando o x é maior que 2, ou seja, a parte da reta que está crescendo a partir do 2, então os valores de y vão ser maiores que 0. Como assim? Ainda não entendi. Vamos ao dispositivo prático, ó. Na função crescente, todos os valores à esquerda do 2, na imagem, vão ser negativos. Ou seja, os valores de y vão ser negativos. E todos os valores à direita para y vão ser positivos a partir do 2. Por que isso? Porque é uma forma da gente identificar o sinal da função a partir do gráfico, ok? Então, nesse caso aqui, se a gente tivesse x valendo 2, os valores de y à esquerda seriam negativos e os valores de y à direita seriam positivos. Por exemplo, eu quero saber quando x é 3. Se x é 3, ele está à direita do 2. Então, meu y vai ser positivo. Eu quero pensar, por exemplo, x valendo 1. 1 está à esquerda do 2. Então, o valor de y vai ser negativo. E quando ela é decrescente, como é que isso ocorre? Eu quero pensar no número 1, por exemplo. 1 aqui está à esquerda. Então, o valor de y vai ser positivo. Qualquer valor à esquerda do 2 vai apresentar uma imagem positiva. E qualquer valor à direita vai apresentar uma imagem negativa. Vamos observar agora o esquema que mostra aí a nossa função afim de uma forma melhor. E vemos aí o plano cartesiano que foi definido por René Descartes, ok? E vamos observar o zero, o coeficiente angular, o coeficiente linear e algumas observações aí sobre a função afim, tá bom? O gráfico é uma reta, essa reta vermelha, ok? O zero da função é o menos 3, porque é ele que vai deixar o f de x igual a 0, ok? A interseção com o eixo y é o 3, ok? São os pontos aí que a gente chama de zeros da função. Quando ele zera é o valor do x aí, menos 3, e quando ele toca o eixo de y, ok? É o valor do b, né? Então, o coeficiente linear é justamente esse, 3, que toca o eixo y, e o coeficiente angular, como eu falei para vocês, são os valores de y de b menos y de a, dividido por x de b menos x de a. Essa divisão aí gera para nós o coeficiente angular. Professor, e quais pontos são esses? 0 é o y do ponto B, ok?
e menos 3 é o x do ponto B. O ponto B aqui eu estou considerando que é esse ponto verde. O ponto A é 3 no y e 0 no x. O ponto A eu estou considerando que é esse ponto azul. E aí o coeficiente angular dessa função é 1 e o coeficiente linear é 3. Não sabíamos a função, mas agora a gente sabe. É 1x mais 3. 1 é o valor de A e 3 é o valor de B. Ela é uma função crescente, como aparece aí para nós. E um erro que os estudantes cometem bastante é achar que menos 3 é o coeficiente angular. E não é. Muito cuidado nesse ponto. E vamos agora falar sobre função quadrática. Vamos começar pela definição. Dados A, B e C, números reais quaisquer, e A tem que ser diferente de 0, já eu explico o porquê. A função f definida dos números reais para os números reais, sendo que x pertence ao conjunto dos números reais, é chamada de polinomial do segundo grau ou função quadrática quando apresenta a forma f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Por que o a tem que ser diferente de 0? Porque o a é quem acompanha x ao quadrado. E ele não pode ser 0, porque senão a função deixa de ser quadrática e volta a ser afim, ok? Então, A acompanha o termo x ao quadrado, B acompanha o termo x e C é chamado de termo independente. O gráfico de uma função quadrática é uma parábola, é uma curva que a gente chama de parábola. Essa mesma que a gente observa nas antenas parabólicas, porque o raio, a onda, né, vem, bate ali na antena e volta, formando aí essa curva que a gente observa, ok? Essa é a representação gráfica. Temos o vértice da parábola e os zeros serão as raízes, ok? Que a gente vai ver mais adiante. Se o valor do coeficiente A for positivo, a concavidade é para cima, ok? E se o valor do coeficiente A for negativo, a concavidade é voltada para baixo. Então, a gente tem duas opções aí de gráfico quanto ao coeficiente A. Isso é muito importante de perceber, porque quando a concavidade é para cima, o ponto ali da curva, do vértice, né, ele é mínimo. E o vértice, quando a concavidade é para baixo, ela é máxima. A gente vai ver mais adiante, ok? Os zeros ou as raízes, ok, de uma função polinomial do segundo grau, são os números reais que tornam f de x igual a 0. As raízes são as soluções da equação do segundo grau. Para achar as raízes, você pode utilizar a fórmula geral, que é aquela menos b mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac, tudo isso dividido por 2a, ou pode usar outras maneiras, outros métodos. Soma e produto, completar quadrados, raciocínio lógico, o que você quiser. E vamos agora para uma análise quanto à forma com que esse delta pode se comportar. Que delta é esse? É o discriminante quando a gente vai resolver pelo discriminante na fórmula geral, ou seja, o b ao quadrado menos 4ac. É esse delta que define se a gente vai ter uma raiz real, ou seja, duas raízes reais iguais, duas raízes reais e diferentes, ou não vai existir raiz real. Como assim? O delta ele pode ser menor que zero, maior que zero ou igual a zero. Se o delta for igual a zero, o vértice ele toca no eixo x, como mostra aí
o primeiro desenho. Se o delta é maior que zero, as duas raízes são diferentes. Então, a gente vai ter o gráfico tocando em 2 pontos. E se o delta é menor que zero, ou seja, não tem uma raiz real, é quando o delta ele é menos 1, menos 2, menos 10, ok? Qualquer valor negativo, o gráfico ele não toca o eixo X, independente se a concavidade é para cima ou se a concavidade é para baixo. Então, referente a esse discriminante, a gente tem 3 formas. Duas raízes reais e iguais, o vértice toca em apenas um ponto o eixo X. Duas raízes reais e diferentes é quando o delta ele é maior que zero, 1, 2, 10, 20, ok? Toca em 2 pontos. E quando ele é negativo, não vai tocar o eixo X. E quanto ao vértice da parábola, a gente pode observar que ele é definido aí através da coordenada x do vértice e y do vértice, ok? X do vértice é menos b sobre 2a e o y do vértice é menos delta sobre 4a. Quando a concavidade está voltada para cima, o ponto é mínimo, como eu falei para vocês. Esse vértice apresenta ponto mínimo. E quando a concavidade está voltada para baixo, quer dizer que o ponto do vértice ele é máximo. Esses pontos de mínimo e máximo são muito importantes porque vários problemas de Enem, SSA, vestibulares propõem que você saiba sobre esse conhecimento. Tá bom? Então, vamos lá agora ver mais um esquema de como acontece, só que agora a função quadrática. Mais uma vez, analisando aí o plano cartesiano com 2 eixos, o eixo horizontal, que é o eixo das abscissas, e o eixo vertical, que é o eixo das ordenadas. Os zeros da função aqui nesse exemplo são o 1 e o 3, ok? Para x. Lá, tocando o eixo y, nós temos o 3 do y, ok? O vértice aqui é o 2 e o menos 1, é esse par ordenado. E ele aqui é ponto mínimo, porque a concavidade é voltada para cima, ok? Nesse caso aqui, a gente diz que as duas raízes são reais e diferentes, 1 e 3 no x. E nesse caso aqui, a gente diz que a concavidade é voltada para cima e que o ponto do vértice é mínimo, ok? E me procure aí nas redes sociais, não deixe de curtir o vídeo e vamos sempre buscar o conhecimento sobre matemática e qualquer outra disciplina, ok? Dúvidas, estou à disposição. Um abraço e valeu!